Graça e paz, meus amados e minhas amadas em Cristo Jesus. Eu me chamo Adriana e para mim é um prazer ter você por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, comentem, falem de onde vocês são, que estado vocês são, para que eu possa conhecer mais vocês. E eu sou muito grata, né, pela vida de cada um de vocês, por cada inscrito. E sempre que eu posso, né, eu coloco vocês em oração, entrego ao Senhor a vida de cada um. Que Deus venha somar, que Deus venha abençoar grandemente. Então, hoje eu vou trazer uma dinâmica diferente, é uma história contada da minha infância, quando eu tinha por volta de 8 anos que eu fazia catecismo, porque eu cresci em berço católico, né? Eu morava na roça, eu fazia catecismo e tinha um padre que ele era muito engraçado e ele já é falecido e hoje, né, já morreu velhinho. E ele sempre falava umas historinhas interessantes, a gente ria e eu era muito assim, eu tinha a mente, né, bem melhor que hoje, né? Eu decorava rapidinho o texto, as coisas e ele só falou essa história uma vez e eu aprendi, né? E ficou na minha mente até hoje, essa historinha, já contei pra minha filha, ela tá recriando ali uma historinha pra colocar no canal dela, ela tá recriando e fazendo os desenhos e tudo, é uma benção, ela desenha muito bem. Aí, foi assim, é uma história bem engraçada. Ele falou que a mãe pediu pra a criança, no moral da história, depois vocês vão entender o moral da história. A mãe pediu para a criança ir comprar sangue no açougue para fazer um sarapatel. Quem é nordestino, como eu, sabe o que é sarapatel, né? É do sangue, né? Do bode. Se eu não me engano, meu Deus, é do bode que faz. Do porco também. Não, é do porco. Do bode faz a buchada. É do porco, geralmente é do porco. Se eu não me engano, é do porco que faz o sangue. O sarapatel lá. É bem gostoso, é uma comida bem gordurosa, mas é bem gostoso. Só que esse menino é bem desatento, né? Aí ele disse, manhã, eu não vou lembrar desse nome. Aí ela disse assim, você vai falar essa frase até você chegar lá no açougue, você não vai esquecer, tá certo? Aí ela disse, olha, você vai dizendo assim, tomara que haja sangue, tomara que haja sangue, tomara que haja sangue. Aí você não vai esquecer do recado. Aí ele foi. Foi seguindo o caminho e tal, né? Tomara que haja sangue, tomara que haja sangue. Isso ele não ia falando só no pensamento, ele ia repetindo em voz alta, né? Aí ele passou por um bar e tinha 2 homens brigando. Aí ele, tomara que haja sangue, tomara que haja sangue. Aí uma senhora disse, meu filho, por Deus, não faça isso. Não faça isso, meu filho. Diga assim, tomara que se apartem, que se separem. Aí ele já esqueceu, né? Aquilo que a mãe falou. Aí já foi, tomara que se apartem, tomara que se separem, tomara que se separem, tomara que se separem. Aí ele ia passando em frente a uma igreja, ia saindo, né, um casamento, né, um casal feliz, rindo todo mundo, e ele, tomara que se separe, tomara que se separe, tomara que se separe. A pessoa ouviu e entendeu que ele estava dizendo para o casal separar, né? Aí ficou, não, meu filho, não faça isso não, por Deus. Diga assim, tomara que venha mais, tomara que venha mais. E ele foi repetindo, já esqueceu aquela história, né? E já foi para outra. Então, ele já memorizou aquilo. Tomara que se separe. Então, tomara que venha mais, tomara que venha mais. E assim ele foi, o percurso. Até ele passar por uma casa que ia saindo um velório. Ia saindo o velório não, ia saindo um enterro, né? Aí ele, falando alto, tomara que venha mais, tomara que venha mais, tomara que venha mais um. Aí a pessoa falou pra ele novamente, meu filho, que é isso? Faça isso não, diga assim, tomara que não saia mais ninguém, tomara que não saia mais.
Aí ele seguiu o caminho. E até chegar, né? Durante esse caminho que ele ia passando pelo rio. E nisso ele viu uma pessoa se afogando. E a pessoa tá, né? Socorro, se afogando. E ele, tomara que não saia mais, tomara que não saia mais. Aí nessa hora apareceu alguém, deu um soco. Veja que história engraçada, né? Deu um soco nele, que quando ele viu o sangue descer, ele caiu em si, lembrou do que a mãe mandou, né? Eita, meu Deus. A minha mãe mandou comprar sangue. Quando ele viu o sangue, ele lembrou. Aí ele foi comprar o sangue, né? Com certeza, né? Já estava fechado à toa, que ele não encontrou sangue nenhum. Quer dizer, ele só se deu mal durante o caminho, né? E com certeza chegou em casa, creio que levou uma surra também. Bom, eu decorei essa historinha, minha gente, eu achei tão interessante, só que eu não entendia bem, né? Mas assim, o que eu entendo hoje, a moral da história, é que a gente se deixa influenciar por aquilo que a gente vê, né? Que a gente ouve, aliás. E a gente acaba esquecendo o que a gente aprendeu. E somente quando a gente quebra a cara é que a gente lembra, né? Que não era para ter feito aquilo, né? E quando vê, já fez, né? E aí a gente só vai lembrar quando realmente a gente quebra a cara. E ele, para lembrar do que a mãe falou, foi preciso ele levar um soco, viu o sangue, ele lembrou. Trazendo para a realidade, né? Nunca devemos nos influenciar pelo que a gente escuta. E que a gente tem que guardar no coração, né? Aquele conselho dos nossos pais, né? Os conselhos, os ensinamentos do Senhor. Guardar a palavra do Senhor no coração. Focar, né? Durante o caminho, a gente tem que focar naquilo que a gente aprendeu e não desviar o olhar para a direita, para a esquerda, não procurar atalhos, né? Não olhar para trás. E seguir em frente até o objetivo. Não escutar, né, o que dizem durante o caminho, né, o que falam, as palavras de desistência, né, de crítica. Que a gente tem que focar naquilo que a gente ouviu, né? Que a gente ouviu, que foram os conselhos, né, dos nossos pais, né, quando se trata da palavra do Senhor, que a gente foque no que está aqui, que a gente não venha se desviar. Então, a moral da história, trazendo para a realidade, é essa, que a gente não desfoque daquilo que a gente ouviu, né? Da palavra do Senhor, não desfoque do caminho, durante o caminho, a caminhada, né? Até chegar ao céu, né? Que o foco é Jesus, que a gente não escute outras vozes, né? Que a gente... E outra, que a gente não saia falando, né? A gente guarde também, porque se ele tivesse só imaginado, ele não ia ouvir, né, essas coisas, mas ele saiu falando, né, e cada pessoa que falava algo, ele já esquecia o que ele aprendeu lá atrás, ele já ia esquecendo, né. Então, eu não sei se eu passei bem essa dinâmica, né, mas foi como eu aprendi, é desse jeito. Então, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês e comente o que vocês acharam dessa história. Dê a opinião de vocês também, o que vocês entenderam nessa história, né? Porque eu entendi assim, mas vocês podem ter entendido de outra forma. Então, comentem aí, fiquem à vontade, tá certo? Cheiro.